Hare Krishna. Então vamos dar continuidade ao estudo do Uddhava Gita. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 7º capítulo. No verso 6. Sim. Então o que aconteceu foi que no verso 6 a gente se deparou com um significado muito longo, né? E a gente vai dar uma estudada nesse significado, na verdade. Então, o verso 6, ele falou assim, Krishna está falando com Uddhava. Para quem está pegando hoje, Krishna é o próprio Senhor, né, Deus, e Uddhava é um associado íntimo dele. É como o Bhagavad Gita, que é falado de Krishna com Arjuna, aqui é Krishna falando com Uddhava. Então, um dos ensinamentos importantes da passagem de Krishna pela Terra. E no verso 6, então, Krishna falou assim para Uddhava: agora deves abandonar completamente todo o apego a teus amigos e parentes, e fixar tua mente em mim. Estando dessa maneira sempre consciente de mim, deves observar todas as coisas com visão equânime e vaguear por toda a Terra. Vamos dar uma olhada agora no significado. Srimad Vivargava Acharya explicou o conceito de visão equânime da seguinte maneira: Samadrik Sarvasya Brahmataktwana Nusandhana Rupa Samadrishtimam. Quem está no caminho da autorrealização deve sempre se esforçar por ver a natureza espiritual elementar de toda a existência. Então esse é um tema muito importante, essa questão de samatwan, de você ver essa igualdade espiritual em tudo. Esse é um grande tema do Uddhava Gita, do Bhagavad Gita, de todos os ensinamentos do yoga. Você vê a unidade espiritual. Quando a gente fala assim, tudo é um, todos nós somos um, você entendeu o que significa essa unidade. Como que eu sou um com a Kishore? A Kishore está lá, eu estou aqui. Eu sou homem, ela é mulher. Eu sou brasileiro, ela é chilena. Eu tenho quase cabelo nenhum, ela tem um cabelão. Então como é que a gente é igual? Não tem nada a ver, totalmente diferente. Então esse é o ponto de vista externo. Imagina eu, então, em relação àquela cadeira. Não tem nada a ver. Um cavalo comparado com um cachorro e assim por diante. Como é que a gente vai comparar uma almofada com o sol? Não tem nada a ver. Mas tem a ver. Então você tem que olhar além do externo para você ver essa unidade. Então isso força a pessoa a sair da visão material e acessar a realidade transcendental. Então por isso que é um tema tão importante. Por isso que sempre fica aparecendo esse tema de equanimidade. Sempre, sempre, sempre Cristo está falando de equanimidade, visão equânime, ver a unidade em tudo. Porque isso leva você a entender que por trás das aparências externas criadas pelo mundo material, esse jogo aqui de luzes e sombras chamado Maya, essa ilusão, atrás dessa rede ilusória tem algo mais profundo, que esse sim é compartilhado. Então, vamos voltar aqui. Eu e a Kishore, o que tem a ver? Eu sou uma alma eterna e Kishore é uma alma eterna também. Até a Maharani. Então, é uma alma eterna, todos nós, todo ser vivo é uma alma eterna, é um ser eterno, Krishna fala, Mamei Vamso, partes de mim, ele fala no Bhagavad Gita. Então, todos nós somos partes de Krishna. Então, não interessa o corpo. Aí não interessa se é homem, mulher, chileno, brasileiro, se é ser humano, cachorro, planta, mosca. Não interessa, se está vivo, é uma alma eterna. E Mamei Vamso, Jivaloquei, partes de Krishna. Então imagina que legal essa beleza da visão espiritual. De você poder sair no mundo e olhar e enxergar essa realidade. Botar isso em prática, você viver com essa visão que todos são partes e parcelas de Deus. Então é muito lindo isso. Então Krishna fala no 6º capítulo do Bhagavad Gita que aquele que me vê em todos e vê tudo dentro de mim, ele nunca está perdido de mim. E eu nunca estou perdido dele.
Estou sempre com ele. A gente está sempre, é que você está em consciência de Krishna. Tá? E a matéria também, que Krishna fala no capítulo 7, né? Que eu tenho duas energias fundamentais, irredutíveis, energia material e a consciência, a energia viva. Mas se a gente sabe que as duas são tátuas, são duas realidades fundamentais de Krishna, então também ao ver a energia material, não importa em qual forma ela esteja, de harmônio, cadeira, templo, estrada, carro, sol, não importa qual forma que essa energia material está tomando, a gente vê aquilo e fala, isso aqui é energia material de Krishna. Então, no fundo, tem uma unidade. Tem uma unidade porque tudo é energia material. Tudo é energia material de Krishna. Então, de novo, a gente vai ver Krishna também nas coisas. Nos objetos, nos planetas, nas estrelas. Porque é tudo de Krishna. Então é muito importante esse tema e por isso que esse significado vai se estender um pouquinho, porque é um tema importante. Vamos continuar. A palavra Mai neste verso significa Paramatmani. A pessoa deve fixar a mente na suprema personalidade de Deus, que é a fonte de tudo. Logo, ao passar a vida na Terra, usando o tempo que lhe foi designado, a pessoa deve desenvolver a prática de ver todas as coisas e todas as pessoas como partes integrantes da verdade absoluta, a personalidade de Deus. Como todas as entidades vivas são partes integrantes de Krishna, todas elas, em essência, têm a mesma posição espiritual. A natureza material, sendo também uma emanação de Krishna, tem um status espiritual semelhante. Mas embora a matéria e o espírito sejam ambos emanações da personalidade de Deus, eles não existem exatamente no mesmo nível. No Bhagavad Gita afirma-se que a alma espiritual é a energia superior do Senhor, ao passo que a natureza material é sua energia inferior. Porém, como o Senhor Krishna está igualmente presente em todas as coisas, a palavra Samadrik neste verso indica que a pessoa deve ver Krishna dentro de tudo e tudo dentro de Krishna. Dessa forma, visão equânime é compatível com conhecimento maduro das variedades presentes dentro deste mundo. Então é esse ponto. Entenderam bem esse negócio? Você simplesmente vê essa igualdade porque você está enxergando além da superfície. Você está indo na essência. O que é isso? Essa é a beleza da visão espiritual. E aí acabou briga, acabou meu e teu e seu, e acabou nações, e acabou raças, acabou toda essa besteirada que leva aos atritos e aos problemas no mundo material. Porque nada, eu não posso falar que algo é meu. Como é que eu vou pegar e falar, isso aqui é meu? Como assim é meu? Essa energia aqui não é minha. Isso aqui é energia de Krishna. Então não é meu. Pode até Krishna colocou sobre a minha guarda, mas eu tenho que usar isso para satisfazer Krishna. Esse é o conceito de Bhakti. Esse é o conceito do espiritualista avançado. Tudo que ele vê, tudo que chega no poder dele, ele fala assim, como que eu vou usar isso para Krishna? Então a Maharani, ela foi aqui, aí bota um altarzinho, né, cede o espaço para a gente falar de Krishna e tal. Então ela usou essa energia desse prédio, que antes servia carnes, etc. Ela usou isso para fazer uma coisa bacana, para servir Krishna. E a gente tem que fazer isso com a nossa vida, com aquilo que a gente tem. Então, com a sua inteligência, com a sua beleza, com a sua fama, com o seu poder, com as suas capacidades, com as suas habilidades, seu dinheiro, fama, etc. Tudo, quanto mais você conseguir utilizar isso para satisfação e prazer de Deus, mais você vai ficar preenchido, satisfeito e feliz. Porque esse é o propósito de tudo, esse é o seu propósito. Você vai se preencher. Então, é a famosa explicação, é dando que se recebe. São as coisas mais brilhantes, assim, um resuminho brilhante de Jesus, né? Dando que se recebe. Pronto, não precisa falar mais nada, dando que se recebe. Tão simples. Porque é isso, quando você dá, quando você está dando a Deus, quando você está empregando tudo para a satisfação dos outros, aí você vai ficar cada vez mais satisfeito, mais feliz. E quanto mais você tentar
usar para você, minha satisfação. Quanto mais egocêntrico você fica, mais frustrado e maluco você vai ficar. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que é um mestre espiritual nosso do século XVIII, faz o seguinte comentário sobre este verso, século XVII. No fim de seus passatempos manifestos na Terra, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, pensou o seguinte dentro da sua mente. Durante meus passatempos na Terra, satisfiz os desejos de todos aqueles devotos que desejavam ansiosamente me ver. Casei regularmente com muitos milhares de rainhas, encabeçadas por Rukmini, que raptei pessoalmente, e matei inúmeros demônios em diversos lugares e de várias maneiras. Assisti a encontros, reuniões e cerimônias com muitos amigos, parentes e bem-querentes em cidades como Vrindavana, Mathura, Dwarka, Hastinapura, Mithila, e assim me mantive sempre ocupado na execução de passatempos. Ainda providenciei para dar minha associação pessoal a grandes devotos que estão situados abaixo do planeta Terra. Para agradar a minha mãe Devaki e devolver seus 6 filhos falecidos, que foram mortos por Kamsa, desci ao planeta Sutala e abençoei meu grande devoto Bali Maharaj. Para devolver o filho morto de meu mestre espiritual Sandipani Muni, fui em pessoa à corte de Ravinandana, ou Yamaraja, e assim ele pôde ver-me face a face. Abençoei até mesmo os residentes dos céus, tais como Mãe Aditi e Kashyapa Muni, com minha associação pessoal, quando viajei até lá para roubar a flor Parijata para minha esposa Satyabhama. E para agradar aos habitantes da morada de Mahavishnu, como Nanda, Sunanda e Sudarshana, fui a Mahavaikuntha Loka para recuperar os filhos falecidos de um Brahmana frustrado. Dessa forma, inúmeros devotos que desejavam ardentemente me ver receberam o objeto de suas preces. Então ele vai continuar aqui, mas essa lista complicada aqui, que é isso? Pelo amor de Deus. Isso aí é tudo porque a Krishna fica 125 anos no planeta Terra. Então, nesses 125 anos, ele realiza uma série assim incalculável de atividades, todas planejadas para agradar almas que estavam, né, no seu processo de evolução, no momento, depois de toda essa história de evolução, almas que chegaram ao ponto de poderem encontrar Krishna face a face. Então Krishna planejou essa vinda, e não só no planeta Terra, mas em diferentes regiões do universo, que ele mencionou diferentes regiões que ele foi visitar, em outros lugares do universo. Durante a estadia dele aqui, ele aproveitou para fazer um turismo. Então ele foi para diferentes lugares, e mesmo lugares fora do universo, Mahavaikuntha Loka. Então ele fez isso está tudo narrado no 10º canto. A gente está no 11º canto do Bhagavatam. No 10º canto tem isso tudo narrado. Tudo isso aqui que ele está falando porque ele está no 10º canto. E resumido naquele livro de Prabhupada, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Que é um livro que está disponível impresso e em áudio, para vocês ouvirem todas essas histórias bacanas e o que significa cada uma delas. Então, ele está falando assim, Vishwanath Chakravarti Thakur, ele é um grande mestre espiritual da nossa linha. E ele tem essa... é século XVII mesmo, eu falei. É o XVIII. E ele tem esse hábito, ele tem esse jeito de fazer esse tipo de coisa que vocês estão vendo aqui. Ele, enriquece, né? Ele enriquece as escrituras com comentários assim, tipo, aí Deus pensou, aí ele como se, né? Assim, ele tem esse humor, essa ligação amorosa com Deus para e aí Deus pensou, e preencher uma coisa assim, claro que, né? Quem é você para falar que Deus pensou, né? Mas ele usa os fatos que tem
para dar uma preenchida e fazer uma coisa assim mais gostosa, mais íntima, se dá uma visão assim que você não esperaria. Que é isso? Como assim? Então ele está tendo essa pretensão, entre aspas, assim, gostosa, de e Deus pensou para maneira de tornar a coisa mais agradável. Então, ele vai continuar assim com o que Krishna estaria pensando nesse momento aqui. Tá? Então, olha só, continuando. Infelizmente, Narayana Rishi e os grandes sábios Paramahamsas que vivem com ele em Badarikashrama, embora muito entusiasmados em me ver, jamais tiveram seu desejo satisfeito. Estive na Terra por 125 anos e o tempo determinado agora acabou. Estando muito ocupado com meus passatempos, não tive tempo de dar minhas bênçãos a estes grandes sábios. Uddhava, contudo, praticamente não é diferente de mim. Ele é um grandioso devoto e partilha de minhas próprias opulências transcendentais. Logo, ele é a pessoa certa para eu mandar a Badarikashrama. Darei a Uddhava completo conhecimento transcendental, mediante o qual a pessoa se desapega deste mundo e ele, por sua vez, poderá transmitir este conhecimento, a ciência de como transcender o reino da ilusão, aos virtuosos sábios de Badarikashrama. Desse modo, ele poderá ensinar-lhes o método de prestar serviço devocional amoroso a meus pés de lótus. Este serviço devocional amoroso prestado a mim é o tesouro mais valioso, e ouvindo este conhecimento, os desejos dos grandes sábios como Narayana serão completamente satisfeitos. Então essa aqui vai ser a missão de Uddhava, que Krishna vai passar para ele. Então ele está indo embora, lembra? Ele está prestes a ir embora. Ele vai embora daqui a uma semana. Tem uma semana sobrando. A gente calculou que ele está sendo... Isso aqui foi falado em 11 de fevereiro do ano 3102 antes de Cristo. A gente conseguiu. Verdade. Depois eu vou te explicar, teve essa sacação legal. Então esse aqui está sendo falado no dia 11, ele vai embora dia 18 de fevereiro, antes do carnaval. Não. Então ele está indo embora, não vai ter tempo. E aí ele faltou, tipo assim, poxa, tinha tanta gente legal, mas olha só, deixei um pessoal na mão. Esse pessoal super yogis, assim, Narayana Rishi, que é um avatar. Olha só que engraçado que tem essas coisas. Narayana Rishi é um avatar. É um outro avatar de Krishna. Então, assim, mas é um avatar sábio, é uma encarnação, é Krishna e Arjuna na forma de sábios. Estavam ao mesmo tempo no planeta, só que eles vieram antes, e como eles eram sábios meditadores, eles vivem milhares de anos. Então eles estão lá nos Himalaias, em Badarikashrama. Então até hoje, você já foi lá? Não, você não fez ainda aquela parte, né? Então eles estão lá até hoje, você pode ir para Badarikashrama, fica lá nos Himalaias, né? E é bem... Eu tenho muita vontade de ir lá conhecer. Você vai lá? Você vai, né? Talvez. Não sei se chama. Talvez. Vai lá falar. Vai lá. De repente o Uddhava não falou, você leva lá. Então é um lugar lá nos Himalaias, lá em cima. Né? E eles estão lá como grandes sábios, só meditando assim. Então. E esses grandes sábios estão ansiando por esse darshana pessoal com Krishna. Todo mundo quer ter essa visão, esse encontro pessoal com Krishna. E Krishna não vai ter tempo. Então ele vai mandar Uddhava, que vocês lembram que Uddhava ele é tão especial, que ele tem a mesma aparência de Krishna. Ele é tão parecido com Krishna que as golpes se confundiram. É Krishna. Não, acho que não é não. Deixa eu ver. Não é. Mas assim, por pouco, assim, ele se passa por Krishna. Porque ele tinha a mesma feição, a mesma beleza transcendental. Por isso que está dito aqui que ele é dotado das minhas opulências transcendentais. Porque o Uddhava é um desses que vieram junto com Krishna. Ele não é uma alma comum, ele é um associado de Deus. Ele veio junto com Krishna para fazer isso, como Arjuna veio. Que faz parte da comitiva. Veio junto.
Então ele vai treinar o Uddhava, ele vai passar o Uddhava Gita, todo esse texto, esses capítulos que a gente vai ficar lendo aqui. Ele vai passar esse conhecimento para o Uddhava e vai mandar o Uddhava, vai lá, você faz um cursinho do Uddhava Gita lá para eles. Como vocês estão tendo, então vocês estão no mesmo nível dos sábios de Badarikashrama. Porque vocês estão recebendo o mesmo conhecimento. Olha só que honra, né? Vocês estão recebendo o mesmo conhecimento que Krishna quis passar para esses grandes, grandes sábios lá nos Himalaias. Que basicamente é esse conhecimento último, Vishwanath Chakravarti Thakur explica, de Bhakti, desse amor, dessa dedicação total aos pés de lótus de Krishna, que é uma expressão comum da cultura védica, os pés de lótus, ou seja, esse amor humilde, entregue, rendido a Deus, despretensioso, completamente entregue a Deus. Então, continuando. Aquelas eminentes almas que se renderam a mim são sempre dotadas com conhecimento transcendental e desapego deste mundo. Às vezes, estando ocupadas em seu serviço devocional. Talvez pareça que elas me esqueceram. Porém, um devoto puro que alcançou a plataforma de amor por mim será sempre protegido por esta devoção sincera. Mesmo que tal devoto, de repente, abandone a vida durante um período em que esteja deixando de fixar sua mente em mim sem reservas, os sentimentos amorosos deste devoto são tão poderosos que eles lhe concederão toda a proteção. Mesmo que haja um instante de esquecimento, esta devoção trará o devoto para os meus pés de lótus, que estão além da visão das ordinárias pessoas materialistas. Uddhava é meu devoto puro. O conhecimento a meu respeito e o desapego deste mundo foram outra vez despertados nele, porque ele nunca pode abandonar minha associação. Então é isso. Então, Vishwanath Chakravarti Thakur tem essa doçura transcendental, né, de falar desse jeito, assim, muito doce. Então a ideia é essa, e olha só o que Vishwanath Chakravarti Thakur explicou aqui, que a devoção é assim intensa, às vezes é porque o mundo material é confuso, a gente está num corpo material, é difícil, então mesmo que você tenha um momento que você não está tão fixo assim, que você deu aquela esquecida, deu aquela caidinha em Maia, né, que quase nunca acontece, você deu aquela caidinha em Maia, mas os seus sentimentos devocionais vão lhe salvar, vão lhe, naquele momento, lhe trazer de volta. Krishna, então, Vishwanath Chakravarti Thakur está dizendo que não, é isso, fica tranquilo, mesmo no momento de esquecimento, ainda assim está valendo. Porque é difícil, é complicado. Ser uma alma encarnada é complicado, é difícil. Então tem esse desconto. Quase acabando. Os servos sinceros de Chaitanya Mahaprabhu. Quem é Chaitanya Mahaprabhu, Kishore? É Deus. É a última encarnação de Deus que veio há 500 anos, 500 e poucos anos. Ok. Quem deu uma mantra? Leilani, quem é Chaitanya Mahaprabhu? Hare Krishna. E olha, você viu? A resposta dela já foi logo na raça. Poxa, tudo bem. Chaitanya Mahaprabhu, então, é o próprio Krishna, Radha Krishna, mais especificamente, né? Vindo como um devoto. Então aqui, agora já é de novo o significado já do... Não é mais Vishwanath Chakravarti Thakur falando agora. Os servos sinceros de Chaitanya Mahaprabhu estão se esforçando vigorosamente para difundir este movimento da consciência de Krishna, para o prazer de seu mestre espiritual e do Senhor Krishna. No momento, milhares de devotos do movimento da consciência de Krishna, em todas as partes do mundo, estão trabalhando horas e mais horas, sob difíceis condições, para distribuir literatura transcendental e assim iluminar a população em geral. Nesse esforço, os devotos não têm nenhuma motivação pessoal, senão que desejam apenas satisfazer seu mestre espiritual, através da distribuição de livros. As pessoas que recebem essa literatura em geral não tiveram contato anterior com a consciência de Krishna.
Ainda assim, ficam tão impressionadas com a pureza dos devotos que encontram, que com muita avidez compram seus livros e revistas. Para executar a tremenda tarefa de difundir a consciência de Krishna, os devotos estão trabalhando incansavelmente dia e noite, porque estão na plataforma de devoção amorosa. Embora superficialmente tais devotos atarefados talvez em alguma ocasião não pensem diretamente nos pés de lótus de Krishna, esta devoção amorosa, sem dúvida, os levará de volta aos pés de lótus de Krishna. E estando satisfeito com seu serviço, o próprio Senhor redespertará neles a meditação resoluta sobre a sua forma pessoal. Esta é a beleza de Bhakti Yoga, que depende total e unicamente da misericórdia da toda misericordiosa personalidade de Deus, Sri Krishna. Este é o único meio totalmente seguro para transpor o universo material e alcançar o reino de Deus. Como se declara no Bhagavad Gita 2.40. Nehabikram manasosti pratyavayo navidyate svalpamapi asya dharmasya trayate mahato bhayat. Neste verso, o Sr. Krishna também aconselhou Uddhava a renunciar ao apego ilusório aos presumíveis amigos e parentes dentro deste mundo material. Talvez alguém não possa renunciar fisicamente à associação com família e amigos, mas deve entender que tudo e todos são partes integrantes de Deus e se destinam a seu prazer. Logo que alguém pensa, esta é minha família, imediatamente verá o mundo material como nada mais do que um lugar para desfrutar a vida familiar. E assim que se apega à sua dita família, surgem o falso prestígio e a possessividade material. De fato, todos são partes integrantes de Deus e, portanto, na plataforma espiritual, relacionados com todas as demais entidades. Chama-se isso Krishna Sambandha, ou relacionamento constitucional com Krishna. Não é possível avançar até o nível mais elevado de consciência espiritual e, ao mesmo tempo, manter um mesquinho conceito material de sociedade, amizade e amor. Devem-se experimentar todos os relacionamentos na plataforma espiritual superior de Krishna Sambandha, que significa ver tudo em relação com o Sr. Krishna, a personalidade de Deus. Então, o que está dizendo aqui? Lembra que a gente falou que era um pouco assustador na aula passada? A gente falou, pô, que papo é esse, né? Renunciar os amigos e família e parentes, que papo pesado é esse, né? Mas aqui, então, está se explicando que esse renunciar significa você parar de achar que é uma identificação física material. Você encarar o relacionamento com olhos transcendentais. Então você vê o relacionamento, mas não esquecer do que ele realmente significa. Porque se você não é o corpo, se você é uma alma eterna, que é a proposta sendo feita aqui, é o que está sendo dito, você não é o corpo, você sempre existiu e sempre vai existir. Se você é uma alma eterna, então seus relacionamentos são baseados em quê? Na sua alma ou no seu corpo? Quando você fala minha família, é baseada no seu corpo. A sua mãe é aquela pessoa da onde surgiu o seu corpo, né? Que criou o seu corpo dentro dela. Seu pai que deu lá o outro código DNA. Deu a semente. Então isso é um vínculo material. E aí quando você fala o que dizer, né, de amigos, enfim, aí irmão, isso é tudo são vínculos materiais. Então aquela pessoa que você chama de mãe hoje não era sua mãe 100 anos atrás. E daqui a 100 anos não vai ser sua mãe. E aquela pessoa que você chama de meu filhinho querido, minha filhinha, não era sua filha. Pouquinho tempo atrás. E daqui a 100 anos não vai ser sua filha. Então, é ter essa realização, é um pouco duro isso, porque a gente está tão envolvido com a matéria
E como nós somos almas, entendemos que o amor é a coisa mais importante, a gente naturalmente transfere esse amor aos relacionamentos materiais. Porque a gente não tem noção de outra coisa. É a única realidade que a gente conhece. É a única realidade que a gente conhece. Então é natural que você queira transferir seu amor à sua criança, à sua mãe, ao seu pai, ao seu cachorrinho, aos seus gatos, à sua planta, etc. Natural. E não é errado, de forma alguma. A gente não está dizendo isso. Mas a pessoa tem que ter a noção, em algum ponto dessa jornada, que isso é também algo passageiro, que não é a realidade última. Você tem que ter essa noção para você poder completar seu processo espiritual. Então, você, a sua mãe, é sua mãe em termos, você tem uma ligação kármica com aquela alma, atualmente. Mas é uma ligação kármica temporária. E com o marido, e com filho e filha também. E o que dizer de amigos, nação, etc. Então você tem que cumprir aquela, você tem que honrar, você tem que fazer o máximo daquele relacionamento, amar ao máximo que você puder, cumprir tudo que você tem que fazer, mas sem esquecer que, na verdade, ninguém é mãe de ninguém. Porque todos nós somos almas eternas. Ninguém é filho de ninguém. Todo mundo é irmão de todo mundo. Então, por isso que fala que assim, a gente tem que entender que na plataforma espiritual somos relacionados com todas as demais entidades. Então essa é a visão bacana. A gente não está pedindo para você abrir mão só disso e ficar sem. Não, é para você expandir, para você ver todo mundo aqui como seu irmão. Para você, como mãe, ver todo mundo como seu filho. Certamente como filho de Deus. Então você ter esse amor, essa compaixão, esse carinho universalmente. Meu mestre espiritual uma vez falou assim: ou você ama Deus e a todos, ou você não ama ninguém. Porque se você tem um amor que é baseado no corpo, isso não é um amor real, porque desse amor vai surgir esses sentimentos de possessividade. Aí daqui a pouco vai ter minha família versus sua família. Minha raça versus sua raça. E aí por aí começam os atritos. Meu e seu, meu, isso aqui é meu, isso é teu. Não, isso aqui é meu, não é meu. Ah, quer ver que é meu? E aí começa. Aí a gente não identifica. Ah, não, você eu não conheço. Bolas para você. Ah, você é da minha tribo, então vem aqui que eu vou te defender. Aí vira uma coisa muito baixa. Vira uma energia muito baixa. E na espiritualidade a gente está querendo essa energia universal, de amor universal. De você ver todo mundo, de abraçar, de saber, de reconhecer em todos família. Todos são filhos de Deus. E reconhecer o Pai real, Krishna. Ter essa noção de quem é o verdadeiro pai, quem é a verdadeira mãe, quem é o verdadeiro avô, Krishna. Okay? Só para encerrar, então, o significado. Quem está situado em seu relacionamento constitucional com Krishna pode ver todas as coisas em relação com Krishna. Ele, então, renuncia a todas as exigências mundanas do corpo, da mente e da fala e viaja por toda a terra como um devoto do Senhor. Uma personalidade tão elevada assim chama-se Goswami, ou o Senhor dos Sentidos. Descreve-se essa fase no Bhagavad Gita 18.54, com as palavras Brahma Bhuta Prasanatma. Na plataforma espiritual, a pessoa alcança a satisfação completa. Ok, alguma dúvida, comentário sobre esse significado? Antônio? Então faz. Com respeito ao último que você falou sobre a igualdade, assim, de a gente ver todo mundo como filho de Deus ou como irmãos,
isso pode dar para ele entender que então não deveria existir nações, nem fronteiras, nem religiões, nem famílias, nem nada. Tipo, uma unidade, né? É que eu acho legal. Eu acho que não deveria existir essas divisões. Mas, por exemplo, no nosso caso, da Consciência de Krishna, especificamente da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, se a gente tem esse significado, então, por que a gente tem uma instituição que separa das outras? Pergunta. Então vamos lá. Realmente, é o ideal, era um sonho, né? A gente vive esse sonho. Como a gente vai lá, ela falou da ISKCON, do Movimento Hare Krishna, né? Da instituição ISKCON. E é muito legal que você vai para um evento internacional, como por exemplo a nossa sede lá em Mayapur, e não tem mais fronteiras, né? Não tem mais disso. Realmente são todas as nações, está todo mundo junto lá, russos, alemães, brasileiros, indianos, chineses, japoneses, né? E poloneses, ingleses, americanos, canadenses, mexicanos. Está todo mundo junto na mesma onda, no mesmo propósito, cantando junto, na mesma língua, nem sânscrito. Está todo mundo junto. Está todo mundo unido com o mesmo propósito. Então a gente vê que desaparece mesmo, né? E também essa coisa de raça, a gente tem mestres espirituais e nigerianos e dos sul-africanos, então também essa coisa das raças desaparece também na consciência de Krishna, né? Não tem mais negro, branco, chinês, não tem mais essas coisas, mulher e homem, então também tudo isso realmente desaparece, funciona, né? E vira uma família. E a gente tem essa experiência muito gostosa mesmo, né? Que é uma das coisas muito gratificantes de fazer parte do movimento Hare Krishna. Que de fato você vai para um lugar distante, eu tive essa experiência, você vai para um lugar que você nunca foi, outro lado do planeta, e você é recebido como um irmão. As pessoas te recebem dentro de casa, te alimentam, te dão, sabe, e te recebem com amor, com sorriso, e você nunca viu a pessoa antes na vida. Então eu já tive essa experiência muito gratificante, já várias vezes, Estados Unidos, Europa, Itália, Inglaterra e tal. Sabe, de se ser recebido como um irmão. Aqui no Brasil, enfim, já muitas vezes já tive essa experiência. É muito maravilhoso. Você chega lá, a pessoa nunca te viu. Mas ela abre a casa para você, dá o quarto principal dela, ela sai da cama dela, e às vezes é uma pessoa humilde que não tem nem outra cama. Já fui no lugar, o cara cedeu o quarto dele, a cama, e ele foi dormir na maca de massagem que ele tinha. E você nem sabe, tá lá, quando você vai ver, meu Deus do céu, o cara foi dormir na maca de massagem, eu aqui na cama dele. Então as pessoas dão assim a cama. A cama, muito bonito. Então tem esse sentimento, e é lindo, né? Imagina a gente expandir isso para o mundo inteiro, que delícia, né? Então isso é uma delícia mesmo, muito legal. Agora, tem instituição por quê? Porque tem uma força na unidade, tem um aspecto prático, né? Só que a gente não está deixando ninguém de fora, a gente não obriga ninguém a ficar de fora, a gente quer que todo mundo faça parte, né? A gente está abrindo, as portas estão abertas, né? Mas tem um lado que você tem que ter uma instituição, você tem que ter uma estrutura administrativa, então você tem que ter... Então não é que a gente tem alguém fora, a gente não fica, você está fora, mas todo mundo pode entrar, né? Essa é a diferença, está aberto a todos, não tem... Tem essa coisa, tem instituição, mas está aberta. É difícil você agregar todos, né? Mas por isso que Prabhupada falava unidade na diversidade. Ele falava, esse vai ser o segredo, unidade na diversidade, você aceitar a diversidade. Então meu mestre espiritual explica, o nome da instituição é Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, né? International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, é o nome que o Prabhupada deu a essa instituição dele. Mas o mestre espiritual explica, a palavra sociedade... Dentro de uma sociedade, você tem um outro grupo que chama-se comunidade. Então tem a sociedade brasileira. Mas dentro da sociedade brasileira tem pequenas comunidades. Aí na comunidade você se sente... Aí é a sua turma. Então vai ter a comunidade dos surfistas, vai ter a comunidade dos espiritualistas, vai ter a comunidade aqui de Alto Paraíso, entendeu? E a comunidade dos yogis, entendeu? Comunidades dos vegetais. Então, tem comunidades. Então, a gente vai fazer parte dentro da sociedade para a consciência de Krishna, a gente tem a nossa comunidade. Aí você tem que encontrar a sua turma. Aí você encontra a sua turma. E dentro da comunidade, aí tem até grupos mais, aí tem a família.
Aí você tem famílias dentro de uma comunidade. Então tem isso. Dentro todo mundo vendo com essa visão, mas tem essa identidade, essa coisa de que você se sentir mais a ver, dos propósitos serem mais em comum, etc. Porque a gente é diferente e a gente tem que abraçar essa diversidade, né? Tem algumas pessoas que vão fazer de um estilo, de um jeito que não é a sua onda. Você está em outra onda. Tudo bem. Ok? Ok, então vamos ler um verso, né? Verso 7. Vamos fazer, lembra que a gente lê junto o sânscrito, né? E depois a gente lê palavra a palavra e a tradução. Yaridam manasa vacham. Yaridam manasa vacham. Chakshurbyam shravanadibhim. Chakshurbyam shravanadibhim. Nashvaram grihamanam cham. Nashvaram grihamanam cham. Vidimaya manomayam. Vidimaya manomayam. Yaridam manasa vacha chakshubhyam shravanadibhim nashvaram grihamanam cham vidimaya manomayam. Yad, aquilo que é. Idam, este mundo. Manasa, pela mente. Vacha, pela fala. Chakshurbyam, pelos olhos. Shravana adibim, pelos ouvidos e outros sentidos. Nashvaram, temporário. Grihamanam, aquilo que está sendo aceito ou percebido. Cham, e. Vidim, deves saber. Maya manamayam, só se imagina que isso é real devido à influência de Maya. Repita comigo. Meu querido Uddhava, o universo material que percebes, através de tua mente, fala, olhos, ouvidos e outros sentidos. É uma criação ilusória que a pessoa imagina ser real devido à influência de Maya. De fato, deves saber que todos os objetos dos sentidos materiais são temporários. Então, mais uma bomba aqui para vocês. Meu querido Uddhava, o universo material que percebes através de tua mente, fala, olhos, ouvidos e outros sentidos é uma criação ilusória que a pessoa imagina ser real devido à influência de Maya. De fato, deve saber que todos os objetos dos sentidos materiais são temporários. Maya. Então esse é o grande tópico. Maya. Maya, energia ilusória de Krishna. Maya, que faz a gente achar que isso tudo aqui é real, que faz a gente levar a sério este nível de realidade chamado energia material. É Maya. Krishna fala, isso aí você está achando que é real, mas não é. Então eu sempre falo, mas vale a pena falar de novo para a gente não pirar a cabeça, né? Tem 3 níveis de realidade. Então toda noite a gente vai nos sonhos. Alguém acha que aquele mundo dos sonhos é real? Você acha? Não, tranquilo, né? Ninguém tem problema com isso, né? Só enquanto tá lá que acha, né? Enquanto tá lá, você acha que é real. Mas se eu falo para você aqui, agora, nesse nível, eu falo, o seu mundo dos sonhos, aquele que você estava ontem lá, dirigindo um carro, correndo, andando de cavalo, sei lá o que você estava fazendo. O que você estava fazendo?
aquele mundo não é real. Se eu falo isso, aquilo ali era só fruto da sua imaginação. Tudo aquilo era temporário. Se eu falo isso para você agora, você fala, tudo bem. Né? Alguém tem algum problema com isso? Eu tenho. Você tem. Você achou que era real. Eu tenho, porque eu acho que existem sonhos que são revelações, então acontece. Então não é algo que seja temporário. Você está percebendo, você teve uma conexão e aquilo irá acontecer. Então, Aquilo vai... pode acontecer. Tá, mas naquele momento ontem que você estava lá, aquela realidade... Foi, sim. Foi. Ok, não, é isso. Vamos só falar nisso, a gente não está querendo detonar de tudo o sonho. A gente acha legal, isso é legal. Mas então, né? Mas se eu falo, agora a gente lê um verso desse, a gente fala, Krishna, onde eu vim parar? Né? O que está acontecendo aqui? Que história é essa? Que essa realidade é irreal. Fica horrível dizer isso. Não, mas essa realidade é real, eu estou trabalhando arduamente lá na empresa. Esse aqui é real, não é possível, eu tô aqui, né? Alô, pra onde que eu vou? Aí tem a sensação meio assim, né? Não tem? O que tá acontecendo? Então, assim, é um pouco assustador. É um pouco assustador, né? Eu ouvi esse tipo de verso. Porque a gente acha, não, isso aqui é real e eu vou descobrir a espiritualidade dentro disso aqui. Então, se você fala que isso aqui é real, não, eu vou perder toda a minha referência. Então, é um pouco assustador, eu concordo, é chato, assim, é desagradável. É desagradável ouvir esse tipo de sabedoria transcendental elevada. Porque ele dá um choque, é um choque no sistema. Que a gente vai descobrir então que essa realidade também é tão ilusória, tão passageira quanto a dos sonhos. É praticamente a mesma coisa. A diferença é mínima. Então o que está sendo chamado? Tem uma outra realidade. A gente tem que despertar o Uddhava Gita, o Bhagavad Gita, para chamar a gente para outra realidade. A realidade real. O verdadeiro despertar. Que é a vida transcendental, a vida como ser transcendental, ao lado de Krishna, face a face com Deus. O mundo além da matéria, que existe, que é mais real do que isso aqui, que é mais completo, é mais rico, é tão cheio de variedades quanto este. É lá que você vai poder se expressar plenamente, onde você vai ser você. Por isso que a gente tem que se autorrealizar aqui, para a gente poder voltar lá, porque lá você é você. Aqui você não é você. Entendeu? Aqui você não é você. Da mesma forma que você no sonho não era bem você. Às vezes no sonho você tem outro corpo, você tem outra coisa, você faz coisas esquisitas, porque não é bem você, não é o você dessa nível de realidade acordada. E o você real, transcendental, também não é esse você atual. É outra pessoa. Aqui a gente está se descobrindo, se autorrealizando. Então, gradualmente, a gente vai ser mais eu. Essa é a busca espiritual. Eu me encontrar. Então, esse tipo de verso é assustador, mas não se assustem, é um despertar, porque tem esse chamado para o nível último de realidade. Aí, quando você entende isso, e consegue se desapegar, por isso que sempre vem essa palavra junto, desapego. Você tem que dar uma desapegada desta realidade. Para você imaginar que tem a outra, para você começar a acessar a outra. Porque se eu estou completamente apegado a essa realidade, eu não quero saber de outra. Eu não vou ter espaço mental para buscar essa outra realidade, que é a espiritualidade. Por isso que são poucas as pessoas interessadas na vida espiritual. Porque só pode levar a sério a vida espiritual quem já começou a se desapegar desta realidade. Seja por avanços de outra vida, seja por sacação nesta vida, por bênçãos, misericórdia, seja o que for. Mas a pessoa que já começou a desapegar desta vida, é ela que tem a possibilidade de, então,
galgar avanço espiritual. E se você está completamente aceitando essa realidade temporária como real, você vai achar que não, esse papo de espiritual é pior do que sonho. É mais maluco do que sonho. Sonho, pelo menos, eu experimento toda noite. Mas esse papo de mundo transcendental, de reino de Deus, isso é mais bobo ainda, mais louco ainda. E daí a gente vai pensar assim, isso não tem nada a ver mesmo. Pelo menos no sonho, eu tiro os ensinamentos, o Jung vai me ajudar a entender um monte de coisa bacana, tá ótimo. Mas mundo espiritual, reino de Deus, que papo. Né? Então por isso que são raras as pessoas que têm esse foco na vida espiritual e conseguem trilhar. Ok, o significado. Talvez alguém levante a questão de que como encontramos boas e más qualidades em todo o mundo material, por que o Sr. Krishna aconselha Uddhava a ver tudo com equanimidade? Neste verso, Krishna explica que o bem e o mal materiais são uma criação da energia ilusória, assim como os objetos de um sonho são uma criação mental. Como se declara no Bhagavad Gita, Vasudeva Sarvam Iti, o Sr. Krishna é de fato tudo, porque está presente dentro de tudo e tudo está presente dentro dele. Krishna é Sarvaloka Maheshwaram, o Senhor e proprietário de todos os mundos. Ver algo separado de Krishna é ilusão. E a atração por qualquer espécie de ilusão material, quer boa, quer má, é afinal inútil, já que ela obriga a entidade viva a continuar vagando no ciclo de nascimentos e mortes. Então vai ter esse papo bacana aqui no Uddhava Gita. O que é bom, o que é ruim? E no papo deles, eles vão falar assim, não, na verdade não tem bom e ruim. Porque é tudo ilusão. Tudo de fingir, não é de real. Então se não é real, não sonho. Tem sonho bom e a diferença que faz é sonho. Sonho bom e sonho ruim. Não faz diferença nenhuma. É ilusório. Acordou, já esqueceu e acabou. Não tem nada a ver. Né? Você já esqueceu. Então, e assim também, o que é bom e ruim aqui? Não tem disso. Só tem a realidade versus ilusão. Então, na espiritualidade assim intensa, você está simplesmente indo além dessa realidade material. Então, os detalhes da realidade material, se é bom, se é ruim, se é alto, se é baixo, se é branco, preto, não interessa. Tudo é realidade material. Ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar constituem as atividades dos 5 sentidos para obter conhecimento. De forma semelhante, a voz, as mãos, as pernas, o ânus e o órgão genital constituem os 5 sentidos funcionais. Esses 10 sentidos estão organizados em torno da mente, que é o centro da atividade material. Ao desejar explorar a matéria, a entidade viva fica coberta pelos 3 modos da natureza. Ela então inventa diferentes explicações filosóficas, políticas e sociais sobre a realidade, mas jamais compreende a verdade absoluta, o Sr. Krishna, que está além da percepção contaminada dos sentidos materiais. Quem está emaranhado na rede de designações materiais, tais como raça, nacionalidade, religião sectária, filiação política, etc., fica absorto na experiência de combinar seu corpo e outros corpos com os objetos materiais dos sentidos, achando que esses objetos dos sentidos são fontes de felicidade e satisfação. Infelizmente, o mundo material inteiro, junto com os sentidos que o experimentam, é uma criação temporária que será aniquilada pela potência temporal do Senhor Supremo. Apesar de nossas tolas esperanças e sonhos, não há verdadeira felicidade na plataforma material. A verdade insofismável não é material nem é temporária. Essa verdade chama-se Atma, ou a alma eterna. E entre todas as almas eternas, uma é suprema. Ela é chamada de personalidade de Deus. Em sua forma original, é conhecida como Krishna.
O processo de adquirir conhecimento culmina na percepção da inconcebível forma transcendental de Krishna. Quem não percebe Krishna em tudo e tudo em Krishna, sem dúvida encontra-se na plataforma da invenção mental. Neste verso, o Sr. Krishna adverte Uddhava a ficar afastado desta plataforma da existência ilusória. Pesado, né? Legal, né? Bom, né? Um tapão assim na alma, né? Para acordar. Oi, acorda. Então é isso. Não fiquem assustados, tá? Assim, esses versos são pesados, para dar esse sacode. Essa é a potência da palavra assim de Krishna e do Guru autêntico. O Guru significa pesado também em sânscrito, né? Então, quando você ouve as palavras de um Guru que quer te iluminar, elas são pesadas, elas realmente sacodem a fundação. É para sacudir a fundação mesmo, para você ter que contemplar tudo do zero mesmo, para você não ficar naquela coisinha. A gente não fica brincando na consciência de Krishna, nessa linha de mestres espirituais, Srila Prabhupada. A gente tem a coisa de ir na fundação mesmo, vai lá na base, na identidade, dá um sacode, que aí você vai falar, meu Deus do céu, vou ter que ir. Ou você sai correndo e nunca mais volta, que muitos fazem, ou você começa a fazer uma transformação maravilhosa e profunda e intensa, né, na sua concepção de quem você é, de onde você está, de o que é o mundo, o que é importante, o que não é importante, porque é isso que a gente precisa. Se você quiser se iluminar nesta vida, não dá para brincar muito não, você tem que correr um pouco com isso. Ainda mais que a gente já não está tão brotinho assim, né? Já passou, né? Essa frase já aumentou 50 anos. Já, né? Já era, né? Acabou, nem sabe o que quer dizer isso. Né? Mas você já passou dos 60, Já não passou. precisa. Então, assim, já não está tão Jovem. Então a gente já não está tão jovem assim, mesmo vocês que se acham jovem, mas não está tão jovem assim, né? Porque a vida espiritual a gente deve começar com 5 anos de idade. Já tá o Brim, né? O Brim tá ainda. O Brim está lá, mas... Então, né? Se a gente não começou com 5 anos, você já começou a dar bobeira. Né? Então a gente não começou com 5 anos, né? Ninguém aqui começou com 5 anos, né? Então a gente está dando bobeira, então a gente já começou atrasado. As primeiras coisas que o mestre espiritual falou para mim, ó, você já está um pouco velho, mas... Isso que eu tinha 20 e poucos anos. Mas, ó, você vai ter que correr com o negócio, porque você já está com uns 26, já estava com, sei lá, 26. Você vai ter que correr com essa história aí, né, cara? Assim... Porque tem gente que começou com, né, com 15, com 12, aí você tem que compensar. Né? Então a gente tem que compensar. A gente tem que correr. E a maneira legal de fazer isso é assim, não tenha medo, mergulhe de cabeça, sabe? Não vê um verso desse e sai correndo, não. Pensa assim, poxa, mas espera aí, o que tem a ver? Deixa eu entender isso aqui. Entendeu? Entender e aplicar. Como é que eu vou aplicar? E a aplicação é tranquila, suave. Não vai doer muito. Entendeu? Então é tranquilo mesmo. Você vai ver como você vai manter a sua vida, seu trabalho, você pode manter a sua família. Claro, você vai ter que manter a sua família, suas responsabilidades como mãe, como esposa e marido, como pai, filho e filha. Você vai manter isso tudo e ainda assim poder avançar, entendeu? Então não requer nada radical externamente. Tem que ser radical internamente. Internamente tem que ser um pouco radical, porque a gente vai ter que quebrar com essa ilusão. Né? A gente vai ter que quebrar com esses conceitos ilusórios, de identidades ilusórias que a gente criou. Então isso é um pouquinho radical aí dentro, assim, então sacode assim. É bom a gente dar um tempo, dar uma saidinha, é bom estar sozinho, é bom não estar casado nesses momentos. Né? E eu sempre falo assim, quando começa a vida espiritual, se puder ficar 2 anos sem casar é o ideal. Porque é uns 2 anos para, né, tudo se, né, ajeitar lá dentro, que aí quando você fizer um relacionamento, você já vai fazer já o seu verdadeiro, aquela pessoa buscadora, espiritual, já sabe o que está acontecendo. Porque se você faz um relacionamento logo no começo, a coisa vai ficar capenga, sabe, vai ficar esquisita. E se fizer antes de começar, você vai ter que ter toda uma paciência para lidar com outra pessoa que não tem a menor ideia do que está acontecendo com você, que acha que você é maluco, sabe? É um pouco cansativo e raramente dá certo. Ok, alguma pergunta, algum comentário final? Eu queria que você repetisse o verso. O verso. O verso você gostou, né?
Eu gostei muito desse verso, estava Esse é nesse legal, verso outro né? dia. Esse verso é muito É legal. bem... Meu querido Uddhava, o universo material que percebes através de tua mente, fala, olhos, ouvidos e outros sentidos é uma criação ilusória que a pessoa imagina ser real, devido à influência de Maya. De fato, deve saber que todos os objetos dos sentidos materiais são temporários. Ok? Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam, Uddhava Gita Ki Jai.